Continuando falando um pouco mais sobre você pode estar doente e não sabe, uma outra doença que vem afetando a nossa população é a depressão. A depressão, ela é fruto da ansiedade. Então, se você tá com sintomas relacionados à ansiedade e você não trata a sua ansiedade, a probabilidade disso virar um quadro depressivo é muito maior. E tem estatística que mostra que o Brasil, ele está na frente do ranking da América Latina com relação aos números, ao quadro de pessoas depressivas. E nós, mulheres, estamos em maior vulnerabilidade com relação à depressão, porque nós estamos mais expostas aos nossos hormônios, fatores de relacionamento, então nós estamos mais vulneráveis como mulheres na questão da depressão. Então, vale ressaltar que a depressão ela é uma doença, mas ela tem cura e você precisa primeiramente assumir que você está doente e que precisa de um apoio, porque no geral as pessoas que estão com depressão, elas ficam dependendo do grau que elas estejam, porque a depressão ela é dividida em depressão leve, moderada e grave. Então, dependendo do grau que a depressão está, que a pessoa esteja, ela realmente vai ficar tendo comportamentos que ela não vai nem querer ver as outras pessoas, ela vai querer ficar isolada de pessoas. Então, por isso que é importante, se você tem sintomas depressivos, quais são esses sintomas que da ansiedade pode virar a depressão? Se você começa a ter muita oscilação no apetite, oscilação de humor, de sono, irritabilidade, nervosismo, se você não consegue mais controlar os seus sentimentos e as suas emoções, se você fica irritado com muita facilidade, que tem pessoas que perdem até mesmo o controle dessa irritabilidade, podendo chegar até uma agressão. E quais são os fatores que podem desencadear uma depressão? Os fatores são variáveis, né? Porque cada ser humano ele é único, ele tem a sua particularidade. Mas se você passa por um trauma muito grande, se você vivencia uma situação de trauma, isso pode desencadear uma depressão, um quadro depressivo quando não é tratado, quando não é curado. Se você passa por um fim de relacionamento que também gera muito desgaste emocional, isso também pode ser um dos fatores que pode desencadear um quadro depressivo. Ele pode começar de leve para moderado e se tornar um quadro depressivo grave, vindo até a um suicídio. Os homens estão numa taxa muito maior de suicídio. Por que isso acontece? Porque os homens não costumam buscar um apoio, uma ajuda, até mesmo para processo terapêutico, a demanda maior de busca é mulheres. As mulheres estão mais abertas para procurar um apoio de um profissional nesse momento desafiador, que é um quadro depressivo. Então, se você conhece alguém que esteja passando por um quadro depressivo, se alguém da sua família está passando por uma doença mental, você faz parte dessa família, dê o seu apoio, orienta, sugere, porque a pessoa por si só, sem o apoio de uma outra pessoa, é muito mais desafiador conseguir. Quais são os tratamentos que a pessoa que está com depressão precisa para ela conseguir sair dessa doença? Ela precisa muitas vezes de um acompanhamento médico, então um médico especialista para esse tipo de doença é um psiquiatra. O psiquiatra vai entrar com a parte medicamentosa, que ela vai estar trabalhando a causa. Então são os sintomas, então todos esses sintomas de taquicardíaco, falta de sono, vai estar trabalhando o seu equilíbrio dos seus hormônios através de uma intervenção medicamentosa. Mas se você não buscar uma terapia, um psicoterapeuta
que possa te dar um apoio também, você vai ficar cada vez mais só tomando medicamento e não vai trazer a cura da causa. Muitos estudos trazem que a depressão ela é uma doença da alma, porque é uma doença que tá dentro da pessoa. Então, e ela afeta os órgãos com o tempo. Se você não cura a depressão, o seu corpo fala. Então, vai chegar um momento que vai afetar o estômago, porque as pessoas que têm depressão e com o tempo não tratam essa doença, começa a afetar o estômago, começa a trazer doença, porque o corpo começa a dizer. O corpo diz o que a mente não elabora. Então, você precisa buscar um apoio psicológico para este momento que você está vivendo. E lembre-se, é um momento, é uma doença como qualquer uma outra. Você só precisa aceitar que você precisa de ajuda, que você precisa de apoio e que é uma equipe multidisciplinar que vai poder te apoiar nesse momento. Esse é o meu recado para você sobre a depressão. Se você se sente depressivo, se você já foi diagnosticado, busque um apoio de uma equipe multidisciplinar. Eu sou psicóloga e também trabalho com mulheres que estão com quadro depressivo, porque essa é a minha especialidade, trabalhar com mulheres. Então, se você conhece alguém que esteja passando por um momento como esse, informe, apoie, ajude, caminhe esse vídeo para que você possa apoiar alguém, porque a depressão é uma doença e é uma doença séria. Caminhe esse vídeo e apoie quem você ama. Muito obrigada, boa noite.